Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento. Chegamos ao último dia de novembro, estamos encerrando o ano. Muito bacana o ano de 2023 para a gente relembrar tudo o que vivemos. Chegamos ao podcast 122 e no dia de hoje eu quero justamente falar com você sobre uma aliada. É uma ferramenta que vai te ajudar no processo de emagrecimento e que muitas vezes é vista como inimiga, que é a balança. Tanto a balança para você se pesar a nível corporal, a balança de peso corporal, quanto aquela balança que tem que ficar na sua cozinha para você pesar os alimentos. Essas duas balanças, elas são imprescindíveis no seu processo de acompanhamento do emagrecimento. Só que, infelizmente, muitos pacientes olham para essas balanças como um problema, olham para essas balanças como uma inimiga. Então, a gente tem que começar a compreender qual é a função dessa ferramenta. Veja, a balança que vai ficar na sua cozinha, a balança de comida, ela é importantíssima porque quando o nutricionista ele vai pensar para você qual é a sua dieta, cada tipo de alimento tem uma quantidade diferente de carboidratos, proteínas, minerais, lipídios, e essas quantidades elas precisam ser pesadas porque quando o nutricionista ele pensa a sua dieta como um todo, a nível de quantidade de calorias e de macro e micronutrientes, ele precisa que você coma exatamente aquela quantidade que ele está preconizando para todo dia. Significa que você vai viver, ser o louco da balança, que você vai ir para um restaurante e levar a balança debaixo do braço e chegar lá pesar? Não precisa disso. Porque quando você começa a se habituar com a dieta, você vai tendo noção das quantidades dos alimentos. Então, mesmo que você vá para um restaurante, mesmo que você viaje com sua família e esqueça a balança, você tem noção das quantidades de alimentos que você precisa consumir. Ah, Felipe, mas sem a noção eu vou errar e errando eu vou não ter resultado. Veja, você precisa primeiro pensar em qual é o seu objetivo. É emagrecer de forma saudável, ter um menor percentual de gordura, de forma coerente, às vezes até sem pesar na balança, você só olhando para o prato e tendo noção das quantidades, você já vai conseguir. Esses casos que precisam ser muito rígidos, de todas as refeições pesar exatamente, são, por exemplo, para fisiculturistas ou então para pessoas que gostam. Eu, particularmente, gosto muito de pesar os meus alimentos. Então, quando eu estou em casa, eu sempre peso. Mas quando eu saio de casa, eu não saio com a balança. Então, chegar no restaurante, chegar numa viagem, eu não me abstenho de comer. Eu vou lá e coloco a quantidade que eu tenho a noção. Essa é a primeira aliada no teu processo de emagrecimento. E a segunda é a balança de peso corporal. Aquela balança que você precisa se pesar pelo menos uma vez por semana, em caso de emagrecimento, para ter noção de como é que está sendo a tua semana. Porém, esse peso ele não pode servir como uma pedra de tropeço, um gatilho para despertar, por exemplo, ansiedade. Tem muitos pacientes que na hora que vão subir na balança já começam a se sentir desconfortáveis, começam a se sentir apreensivos. Aí às vezes eles erram em uma semana e o peso sobe, ele pensa que perdeu tudo e vai abandonar tudo. E já engordou, vai comer mais besteira para satisfazer a vontade. Então veja, tem que ter cuidado para que a balança não vire de fato um gatilho para a ansiedade, para a compulsão alimentar. Porém, a balança ela é primordial para a gente ir acompanhando se as estratégias de alimentação, exercício físico, controle do comportamento através da terapia, da psicologia, está dando certo, está sendo eficaz. Então imagina que um paciente que a cada semana vai perdendo 100 gramas, 300 gramas, 200 gramas, quando vai juntando um mês perdeu 1 quilo, depois no próximo mês perde mais um, mais dois, mais três. Então veja, um paciente que às vezes está num grau de obesidade com 105, 110, 115, 120 quilos, em um ano, ele chega na casa dos 90, de forma bem saudável, perdendo devagar, com calma, se reeducando alimentar, com reeducação alimentar, tendo uma condição mais tranquila a respeito do exercício físico, a respeito da condição psicológica, sabendo o que vai comer, tomando as próprias escolhas, não seguindo, por exemplo, o instinto. Quem segue instinto é um animal irracional, aquele que, ah meu Deus, eu vi um açaí, eu preciso comer, eu vi uma pizza, eu preciso comer. Não, um ser humano que está no processo de emagrecimento, que tem uma saúde psicológica boa, ele olha para esses alimentos que estão fora da dieta e ele sabe, olha, não é o momento de eu comer agora, então não vou comer. É você começar a ter a sua própria decisão. E a partir de tudo isso, você vai sim ter resultado no processo de emagrecimento. Então veja, aquelas duas ferramentas que eu falei no início, tanto a balança da cozinha quanto a balança de peso corporal, precisam ser suas amigas.
não suas inimigas. Elas estão ali para te ajudar no processo de emagrecimento. Não fique com medo delas, tá? Use-as. Você vai ter muitos benefícios usando tanto a da dieta quanto a semanal para você acompanhar o seu peso sendo perdido, ok? Esse foi o podcast de hoje, espero que você tenha compreendido. Comece a utilizar, compre a pilha das balanças. Às vezes você tem balança em casa, mas está sem pilha. Então vá atrás da pilha da balança e comece a utilizar. Ainda dá tempo de você esse ano começar a mudar os seus hábitos. Estamos entrando amanhã, no mês de dezembro, e que tal você fazer aí 30 dias de mudança? Eu sei que vai chegar Natal, Ano Novo, mas você chegar nesses dias escolhendo o que vai comer, não comendo por instinto, beleza? Confio em você e estou aqui para te ajudar. Amanhã estaremos juntos aqui novamente.